2 Coríntios 12, versículo de 1 a 10. Tem outras coisas que fascinam o homem. Em toda a sua história, é isso que nós pensamos com o poder. Aleluia! O poder tem feito o homem se mover e gastar fortunas. Tem feito o homem gastar anos da sua vida atrás disso. Está certo que são muitas das motivações que levam o homem a correr atrás dele. Mas, de uma certa forma, isso agrada e muito o ser humano. Isso vem fascinar o ser humano. Uma vida de poder. Sentir poder é algo que pode ser, ao mesmo tempo, maravilhoso, mas pode ser, ao mesmo tempo, também extremamente perigoso. É como a presença de Deus. A presença de Deus também é assim. Ela pode ser tanto maravilhosa demais, enriquecedora demais, abençoadora demais, mas ela pode também destruir. Sempre que Deus visitava o arraial de Israel, em momentos chaves da sua história, muitas vezes, alguns, no mesmo momento que alguns eram abençoados, alguns eram mortos. Por não compreender isso, por não compreender o poder, por não compreender a graça de Deus. Nós temos alguns princípios, alguns ensinamentos que estão meio equivocados no decorrer da história da igreja. Nós entendemos como graça simplesmente depois da vida do Senhor Jesus. E isso é um equívoco. Porque graça esteve muito antes já. Graça faz parte de Deus. Assim como a sua paternidade faz parte dele, é inerente a ele, sempre foi, sempre está, sempre vai estar com ele. É como um atributo de Deus, que não pode ser arrancado dele. Agora, esse poder que habita no homem, ele pode fazer bem para você, como ele pode fazer mal para você. E eu quero falar uma coisa: se ele fizer mal para você, o problema é que ele não vai fazer só mal para você. Ele vai fazer mal para você e para as pessoas que estão à sua volta, para a sua geração, para os seus descendentes e assim por diante. Eu quero falar de um poder que eu acredito pela palavra de Deus que ele está em você já. Há algo de Deus em você. Há algo de Deus em você que Deus já plantou, ele não retira. E é um poder que é acionado pelas suas habilidades naturais, que você pode usá-lo tanto para a sua glória, como para a glória de Deus. Agora o problema é que com o pecado, nós perdemos a conexão com Deus de governar esse poder que em nós habita. E sermos governados pelo Espírito, a nossa mentalidade, ela foi quebrada, rompeu-se a conexão que nós tínhamos com o céu. Agora esse poder que habita em nós, ele facilmente é governado por uma mente também dominada pelas suas fraquezas, pelos pecados, e quando acionado pelas nossas habilidades, fazem mal tanto para nós, quanto para as pessoas que estão à nossa volta. Aí nós vamos entender o porquê da graça. Eu ouvi pelas primeiras vezes da minha vida sobre graça quando eu me converti. E eu não ouvi uma mentira, mas eu não ouvi toda a verdade. Quando eu me converti, eu ouvi, semelhante a muitos de vocês, eu creio, que graça era um favor imerecido de Deus. Quantos ouviram isso? Eu alimentei isso por muitos anos da minha vida. Eu quero falar para você, pastor, está errado? Não está errado. Mas não é toda a verdade. Graça é um favor imerecido de Deus. Graça também é isso, mas não é somente isso. Pastor, mas está errado eu falar que eu recebi a graça de Deus, que eu tive contato com essa graça. Quando eu não mereço alguma coisa, mas eu sei que eu preciso e eu ganho isso é graça, mas não é somente graça. Aí você vê alguns equívocos, algumas coisas que nós vamos alimentando na nossa vida e fortalecendo um princípio que nós guardamos de
forma errada muitas vezes. Quer ver uma coisa? Vamos trazer isso para o cotidiano da igreja. Você vê um crente, agora ele está muito bem na sua situação financeira. Você vai perguntar para ele: e aí, como está? Estou na graça. Irmão, está errado? Não está errado. Mas não é de todo certo. Graça é muito mais do que isso. Graça não é simplesmente você desfrutar de uma coisa que você sabe que você não merece. Irmão, tem tantas coisas que eu sei que eu não mereço, e eu sei que é graça de Deus, mas a graça não vem só para isso. Nós vamos ver um homem, irmão, hoje, pela manhã, que é um homem, talvez o homem que mais experimentou andar no poder de Deus depois de Cristo, e antes de Cristo também. Para mim, é um dos homens que mais andou no poder de Deus, mais desfrutou disso. Talvez um dos homens que Deus mais manifestou o seu poder foi Paulo. Paulo, ele experimentou o poder, e é o poder legítimo dele, antes de conhecer a Cristo. Paulo andou nesse poder. Só que ele acionou esse poder por várias vezes, segundo os seus princípios errados, segundo o pecado que habitava nele, segundo as suas fraquezas que o governavam. Agora, qual é o problema, pastor, disso de ter o poder, esse poder que habita em nós? Não tem problema, o problema é você não ser governado pelo Espírito. Um governo de poder. Adão desfrutava disso. Adão tinha uma conexão direta com o Pai. Adão ele tinha esse governo do Espírito. Ele governava, segundo a vontade de Deus, o poder que habitava nele. Mas o problema é que quando entrou o pecado, nós perdemos aquilo que nós chamamos como a imagem de Deus. A capacidade de governar aquilo que Deus introduziu dentro de nós, segundo a sua própria vontade. O homem deixou de ser pleno, o homem deixou de andar dignamente diante de Deus, deixou de ser frutífero e deixou de fazer sua vontade. Só isso. O pecado causou todas essas coisas, irmãos. Agora Deus sabe de uma coisa. Ele sabe que tem algo dentro de você que é natural dele e que nós não sabemos usar. E como que Deus vai fazer para restaurar isso? E é aqui eu quero entrar com você, porque isso é graça. A graça, ela vem restaurar essa ligação que você tem com Deus. Eu quero repetir para você, o poder é uma coisa que mexe com a gente. Hoje, se você for ver na igreja pós-moderna, nos nossos dias, é uma das coisas que os homens, eles competem entre si. Qual é o pregador poderoso, irmão? Segundo o mundo, é aquele que desce, parece numa espaçonave atrás da igreja. Que ele não tem, ele é diferente do ser humano normal. Aqueles homens que estão rodeados por segurança, ele tem um poder, ele manifesta um poder. E talvez é um poder legítimo que está dentro dele. Deus introduziu nele algumas habilidades que estão ali. Deus não vai tirar. Eu conheço, irmão, alguns homens que se desviaram da fé. São homens totalmente reprováveis hoje, mas quando pegam o microfone, eles fazem as pessoas chorar ainda, continuam operando segundo as suas habilidades, acionando esse poder segundo a sua própria vontade. Por que, pastor, que Deus permite isso? Deus não somente permite, mas Ele também nos fala como nós haveríamos de conhecer e detectar esse tipo de pessoas. Não por aquilo que externa dele, pela sua aparência religiosa, não, mas são pelos frutos. E frutos não são resultados de ministério, não são resultados que ao longo da sua vida você vai acumulando diante de Deus. Os frutos que Deus está falando é uma vida que é semelhante à vida dele. É o que nala da sua vida. Quando você chega perto, você consegue sentir o cheiro da origem, da onde que está vindo a sua vida.
E vocês veem toda a história. Jesus passou por isso. Jesus demonstrou que vai acontecer muito isso. Porque ele fala que nos últimos dias haveriam homens que fariam coisas maravilhosas, irmãos. Homens que expulsariam demônios e chegariam perto do Senhor no último e grande dia e falariam para eles: mestre, nós expulsamos demônios em teu nome, deixe-nos entrar no teu reino. E o Senhor olharia para eles e falaria: olha, apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Eles não entenderam graça. Mestre, nós curamos enfermos em teu nome. Irmãos, são coisas maravilhosas, são manifestações de poder. Expulsar demônios, curar enfermos. Mas eu quero falar, você pode fluir no poder, mas você pode não estar fazendo a vontade de Deus. Isso para nós, para vocês que são jovens, para nós que somos jovens. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Não é amém, irmão, para você é o problema, é seu. Eu digo amém. Para nós que somos jovens, quando nós ouvimos sobre isso deve nos impressionar mesmo. Porque essa geração, ela vai experimentar de um poder sobrenatural. Ela vai andar num poder, num nível, numa dimensão, irmão, que gerações passadas não andaram. Mas o problema não é você andar, é você saber andar nisso. Não é você manifestar, é você saber o que você está manifestando. É você cumprir o que Paulo falou no primeiro capítulo de Colossenses, quando ele começou a orar para os seus filhos, ouvindo a abundância que eles andavam em Deus. Ele orou a Deus e falou: olha, Pai, eu peço que o Senhor dê a eles uma consciência, uma compreensão da sua vontade tão sobrenatural, que eles vão andar de forma digna e abundante na tua presença, gerando prazer em ti e sendo frutífero em tudo. Primeiro capítulo de Colossenses. Agora o nosso desafio não é ter poder. O nosso desafio é compreender a vontade de Deus para ser agradável em tudo, ser frutífero e andar dignamente. E é isso que a igreja precisa hoje, é uma das coisas que nós somos desafiados a buscar. Como uma geração que Deus está levantando nesses dias, é você descobrir qual é a vontade de Deus. Porque se você não saber a vontade de Deus, você corre o risco de cometer erros que gerações passadas cometeram. Você corre o risco, irmão, de receber uma grande revelação de Deus. Você está correndo esse risco hoje. Você correu esse risco ontem. Você vai correr esse risco amanhã de receber uma grande revelação de Deus. E qual é o problema de uma grande revelação, pastor? É maravilhoso. O problema é que toda vez que você recebe uma revelação, você entra num novo lugar. E se você entrar nesse novo lugar, não estamos preparados, irmão, você está correndo sério risco. Porque você vai ser semelhante, escute isso, aquele homem bomba, com artefatos de explosivos em volta dele, sem consciência nenhuma da vida. E você vai matar você, e você vai matar muitas pessoas que estão à sua volta. Você vai ser semelhante àqueles homens, os kamikazes, que estão dentro do avião, e eles acham que tem que destruir alguma coisa. E eles vão atirar o seu avião em algum lugar. Vão matar muitas pessoas, pensando que estão fazendo a vontade de Deus. Eu quero falar para você hoje. Eu quero, em nome de Jesus, com a graça de Deus, de orar para que Deus destrua em nós, dentro de nós, a consciência, a falsa consciência, o falso princípio de poder. Porque enquanto os homens, na época de Paulo, estavam dando as credenciais de poder, mostrando as carteirinhas, mostrando aonde eles se formaram, mostrando as suas habilidades, eu curei tantos, eu expulsei tantos demônios, cobrando para isso, despojando as igrejas para isso. Paulo foi chamado para ser diferente. E é aqui que nós entramos, eu creio. Porque o mesmo chamado está sobre nós nos nossos dias.
Enquanto todos mostravam o poder, Paulo foi chamado para mostrar as suas fraquezas. Paulo, se você for ver, na primeira carta de Coríntios, quando ele começa admoestando um homem que tinha se deitado com a mulher do seu pai. É um pecado grosseiro, é uma aberração. E Paulo começa a exortá-lo, pediu para algumas pessoas da igreja exortar, e esse homem não aceitou a correção. E Paulo fala para eles, olha, entreguem esse homem para Satanás. Se você sabe o nome desse obreiro, Satanás também é obreiro de Deus, irmão. Melhor que muita gente trabalhe em nome do Senhor hoje, porque ele só faz o que lhe é permitido. Por isso que ele é crente, mais crente que muito crente. E por isso que Jesus não vem buscar crentes, porque se viesse buscar crentes, até o diabo subia. Jesus vem buscar uma classe de pessoas. E isso não, eu glorifico a Deus. Porque para gostar de crente, irmão, só Jesus. Que a gente faz coisa, irmão, quer dizer, até o diabo duvida. Por trás dos maiores escândalos hoje, você pode cavucar que tem o dedo de alguém, irmão. E às vezes o diabo está ali pensando, meu Deus, o que eles estão fazendo? Vai ter crente, irmão, que vai chegar no inferno. E quando chegar no inferno, vai ter a fotografia dele na parede da parte. Melhor cliente, melhor funcionário do mês. Jesus. Vai superar os demônios. Para ver a capacidade que nós temos. É o cara que é fé, irmão. É o cara que é fé, irmão. Agora Deus, ele está nos ensinando, nos levando a aprender algumas coisas. Ele está nos alinhando com isso. Ninguém mais do que Deus quer usar você. Deus, ele deseja usar você mesmo. Você que está aqui. Tem algo em você que pertence a Ele. Agora, como que Ele vai usar você? Ele tem que fazer você compreender que aquilo que está em você pertence à origem. Tem que levar você a conectar isso. A saber que aquilo que está em você não é puramente humano, é sobrenatural e não pode ser usado de forma natural. O pior crente é aquele que tem algo sobrenatural, descobriu isso e ainda tem uma andar de forma natural na terra. Deus está nos levando a entender que você não é daqui e tem algo que não é daqui, que está aí dentro. E precisa urgente de alinhamento. Agora Paulo entregou aquele homem para os cuidados de Satanás. Pastor, Satanás tem como cuidar de alguém? Nesse caso tem, irmão. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Tem gente que está sendo cuidado por Satanás. Vai ter uma babá ruim assim, irmão. Babá desgraçada. Mas Paulo entregou. Não sei daqui faltava a cabeça, irmão. Paulo descobriu coisas que eu e você não descobrimos ainda talvez. Mas na segunda carta, quando ele começa falando, olha, eu estou com pena desse cara. Agora a gente vai tomar cuidado dele, vamos tomar conta dele, por quê? Porque a alma dele não pode se perder. Ele só tem que levar um pau só e voltar. Não pode passar disso. É uma surra. Mas ele não pode morrer, não pode desfalecer nesse tratamento, nesse cuidado do diabo. Agora vamos orar por ele. E Paulo termina a segunda carta falando, olha, eu estou com medo de visitar vocês. Por quê? Porque eu sei que quando eu for visitar vocês, Deus vai me humilhar. Deus vai me humilhar porque Ele vai fazer eu chorar por esse cara de novo que não se arrependeu. Esse é o nível de homem que Deus está querendo levantar na terra. Um homem, nós estamos falando de Paulo, que era um homem que toda a sua história, ele foi elevado, ele vivia para impor a sua vontade, segundo os seus princípios.
Pessoas eram mortas aos seus pés. Agora Deus está mostrando através dele o quanto importa sofrer, padecer por amor a uma verdade. Agora Paulo era levado nas cidades. E como diz algumas cartas, as pessoas falavam que Paulo, por carta, era extremamente poderoso. Mas a presença dele era desprezível. Porque enquanto todo mundo chegava de forma poderosa, aqueles figurões do evangelho também tinham na época de Paulo. Pessoas que olham para você de cima para baixo. Você não se sentia nada perto deles. E Paulo, quando chegava nos lugares, eu falou, Paulo, você vai ser diferente desses caras tudo. Porque quando você chegasse, as pessoas olhavam para você e faziam assim, ó. Nesse dia, eu vou contar uma coisa para você. Nós já vamos ter a vida, irmão. Fica tranquilo. Vamos pregar no lugar. E sabe aquela noite que você prega assim, que Deus vem, que você fica surpreendido? Deus surpreende você? Foi aquela noite. Nem você sabia que era bom. Nem eu sabia que era tão gostoso. E você parece que nada lhe importa, como a gente fala. Como diz o Bertelli, qualquer um fazia gol de placa aquele dia. É aquele dia que a sua presença é dispensável. Qualquer um vai andar no poder que está manifestando naquela noite. Mas em si foi tão forte, chegou no final. E eu terminei de pregar, veio uma irmãzinha, parou na minha frente assim, uma senhora, tem que ser uma velhinha. Eu sempre vi uma velhinha para falar comigo. Aí a velhinha ficou na minha frente e falou assim, meu Deus. Olhando nos meus olhos e assim, fala, irmã. Eu queria falar para a senhora que não parece. Quando a gente olhou, quando a gente olha, não dá para dizer. Aí eu falei assim, irmã, glória a Deus por isso. Porque no dia que der para dizer alguma coisa, no dia que tiver aparência de alguma coisa, então provavelmente eu vou estar perdido. Porque importa é que a nossa presença seja desprezível. Para que a glória seja uma... Importa que a sua presença seja desprezível. Não entre na corrente do mundo, na filosofia do mundo, que você tem que chegar chegando. Que você tem que chegar manifestando o poder, intimando pela sua presença. Não, irmão. Você tem que chegar e a sua presença tem que ser totalmente desprezível para que a glória de Deus seja manifesta através de você. Isso é o evangelho da cruz. Porque o poder, irmão, que vai operar não é segundo a sua natureza, é segundo a natureza do céu. Ele está em você, mas tem que ser aperfeiçoado. E é por isso que Deus vem manifestar a sua graça. Porque, irmão, por toda a revelação que vem, o poder é ativado, mas esse poder precisa ser aperfeiçoado em mim e em você. Quando Deus fala que o poder precisa ser aperfeiçoado, Ele não está falando que o poder dele, o poder de Deus é perfeito, Ele é pleno, Ele é santo, Ele não precisa de mais nada. Agora esse poder, quando foi colocado dentro de mim e de você, somado à nossa natureza caída, ele precisa ser aperfeiçoado. Amém. Quando que nós começamos a nos desviar, a cair, pastor, no ministério? Quando você pensa que isso que está dentro de você é seu e que você começa a operar segundo a sua vontade. Vamos ler 2 Coríntios 12. Vamos lá. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nesse, porque direi a verdade.
Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensurdecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse: a minha graça te basta. Repita comigo assim: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Isso já é motivo para muita gente desviar, irmão. Isso é um padrão de crente totalmente diferente daquilo que nós normalmente costumamos ver. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora eu quero ler com você Filipenses 3, 4 a 7, para você entender o contexto, os dias de Paulo. Aquilo que atormentava Paulo. A sua fraqueza. Paulo está em luta nesse momento que ele escreve. Paulo está sentindo vontade de reagir, irmão. Como ele sempre reagiu, como é natural dele. Paulo foi um homem extremamente violento ao impor a sua vontade. Agora Deus pega esse homem violento e ele faz conhecer como essa mesma violência pode ser usada para fazer a sua vontade. Aleluia. Filipenses 3, 4 a 7 diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Por que ele está falando isso? Porque todo mundo estava confiando. Porque os falsos profetas confiavam. Os crentes que ele fala, como os falsos pastores, falsos obreiros, confiavam na carne. Por que ele, Paulo, que sempre confiou na carne, não podia confiar mais uma vez nisso? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. Agora ele começa a apresentar os seus títulos. Circuncidado ao 8º dia. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Tem um texto, uma versão que fala que ele considerou como esterco todas os seus títulos, as suas credenciais. Paulo olhou todas as suas credenciais, estava todo mundo usando. Deus, por que nós não podemos usar as credenciais que o mundo está usando? Porque Deus vai glorificado só por isso. Porque isso ofusca a glória do Pai. E Deus começou a ensinar através de Paulo: Paulo, você foi escolhido a ser diferente. Só para ser diferente. Eu tenho visto que há um anseio natural de querer mais. Deus sabe, quando olha para mim e para você, o Espírito que discerne as intenções do coração do homem, ele está aqui, e ele sabe quando há fome, quando há desespero, quando há apetite de querer mais. Agora, para Deus derramar mais, é preciso que Ele nos alinhe, que Ele vai ajustando algumas coisas, que Ele vai sintonizando você com o céu. É bom demais querer revelação, irmão. Agora eu quero falar para você que junto com qualquer revelação que você recebe, a primeira é de graça. A primeira é de graça, você não paga nada, irmão. A revelação da salvação é de graça. Pastor, eu posso me contentar com essa até o final da minha vida? Pode, por eu visto, irmão. Ninguém vai forçar você a entrar em águas mais profundas, a buscar mais de Deus. Só que se você correr o risco
de ficar até o final da sua vida com a revelação, a primeirinha da salvação, você corre o risco de perdê-la. Está correndo sério risco. Porque ninguém que vive uma vida medíocre está garantido. Ninguém que vive uma vida na mediocridade pode ter certeza, um nível de convicção tão grande que não vai ser mais possível mover você de um lugar. Agora você pode também ir a águas mais profundas, receber outras que vão te custar mais caro. Sempre vai te custar mais. Passou igual o preço. O que Deus está exigindo de nós para nós mergulharmos em coisas mais sobrenaturais? Tudo, irmão. Qual é o preço, pastor? É tudo. Esse evangelho que barateia as revelações de Deus é o evangelho mentiroso. Porque homens entram no reino e conquistam o reino por força. É você renunciando a um alto nível de abnegação, de renúncia, que vai fazer você entrar num nível de convicção tão grande que você não vai ter mais o porquê poupar a sua vida. Vai ser um nível de contentamento sobrenatural que você vai desfrutar. E quando você receber uma outra revelação do céu, vai vir junto um presente de Deus para você. Você vai receber um presente lindo, uma revelação maravilhosa, mas junto um cartãozinho do Senhor falando, olha, junto com o presente, você acaba de receber mais um espinho. Porque homens de Deus e mulheres de Deus, escute isso, não existem sem espinhos e sem carne. Meu Deus. Sabe aquela sensação de quanto mais você busca Deus? Você já passou aquele momento com Deus de intimidade que você sai alegre e triste? Alegre por conhecer mais de Deus e triste por conhecer mais de você? Deus tem prazer de fazer isso. Qual é o prazer, pastor, de Deus em colocar um espinho e liberar um espinho junto com uma revelação de Deus? É ter a certeza que Ele não te perde mais. Porque as fraquezas que Paulo tinha e descobriu eram um mecanismo de defesa que Deus colocou nele. Porque Deus sabe, irmão, que se você não for consciente da sua fraqueza, mas você for consciente do seu poder, você vai ser um homem perigoso para você e para quem está à sua volta. Então, irmão, nós devíamos parar de querer mostrar o poder que é em nós. Nós poderíamos começar a conversar para mostrar as nossas fraquezas. Nesses dias nós fizemos uma reunião de pastores aqui, numa das terças-feiras de manhã. E começou sem pretensão nenhuma, mas foi uma das melhores que nós tivemos. Por quê? Porque nós não conversamos daqueles resultados poderosos de poder. Nós começamos a conversar sobre as nossas fraquezas. E um começou a se identificar com o outro. E começou a ser gostoso. Por quê? Porque tudo que aparecia naquele dia era o poder de Deus. Aleluia. Não aparecia o poder de ninguém. Vai dizer, irmão, que não é gostoso, que não mexe com o seu coração quando você está perto de um homem, que você sabe que Deus usa, mas ele, ao mesmo tempo que Deus usa, ele é homem como você. Que ele dorme como você, que ele come como você, que ele anda como você. É isso que Deus está demonstrando, só há um jeito. O poder de Deus foi feito para colocar dentro de vaso de barro. Por quê? Porque se você chegar ao momento de estupidez, de pensar que você esquecer que você é vaso de barro, você se torna, com o poder que habita dentro de você, que Deus colocou, você se torna um potencial ídolo na sua geração. Meu Deus. Você está correndo esse risco de ser idolatrado. Paulo chegou em lugares que eles falavam, olha, é Júpiter, vamos adorar. E Paulo falou, não, eu sou homem como você. Eu sou homem como vocês, eu respiro, eu busco, eu faço xixi igual. É tudo igual. Se você ficar um pouquinho mais comigo, talvez você vá até se escandalizar com tanta humanidade. Aquele castelinho que vocês construíram vai ruir. Porque o que tem de valor em mim é o poder
vontade. Paulo falou aqui, Paulo era esse homem, ele tinha todas as credenciais. E isso que era lucro, naturalmente para ele. Irmão Paulo, quando escreveu o texto de 2 Coríntios capítulo 12, ele estava sofrendo em ver homens sem piedade, mas com aparência de piedade. Chegavam diante dos seus filhos espirituais, e estavam despojando seus filhos, despojando a igreja de Corinto. E Paulo nem isso pôde fazer por amor a eles. Não pegou um tostão deles. E eles chegavam lá mentindo, olha, nós somos isso. E eles mesmos davam as suas próprias cartas de recomendação para os crentes. E Paulo, vendo tudo isso, olhando para o seu histórico, Paulo podia facilmente desbancar todos eles, se por um minuto só ele voltasse a ser um Paulo antes daquele Paulo que caiu do cavalo. Por um minuto só. Ele esmagava eles. Está vendo o dilema que Paulo viveu? Isso consegue te impressionar. Paulo, irmão, tinha tudo para acabar com ele. Ah, mas por amor ao evangelho, eu estou lutando por amor ao evangelho. Por amor ao evangelho não alva. Paulo estaria lutando pelo seu próprio orgulho. Pelo seu orgulho, querido. A maioria das vezes que nós nos manifestamos como defesa, irmão, talvez a maioria delas seja para defender algo que se trata de nós, não do reino de Deus, porque do reino de Deus quem defende é o próprio Deus. Você foi chamado para ser como um espelho, para manifestar a glória. Deus não precisa, irmão. Deus não precisa da sua defesa, como não precisou de Paulo. Ah, Deus, mas eles vão se perder. Paulo, não faça nada. Amém. Você vai aprender daqui para frente o que você vai precisar fazer. Nós vamos ver hoje. O que um homem de Deus que é consciente do seu poder, mas também é consciente da graça de Deus que está sobre ele vai ser chamado a fazer. Agora, Deus ele complica um pouquinho mais. Deus vem apimentar a vida de Paulo. Deus está vendo que naturalmente o Paulo já está correndo o risco de descer da cruz. Deus está vendo que naturalmente o Paulo ele está correndo o risco de estar vazando a sua carne, que está inflamada de poder. Eu falei para você, o poder é bom, mas o poder também é perigoso. Vigie com o poder que habita em você. Talvez o maior inimigo de você seja você mesmo. Talvez seja mais perigoso para você do que o diabo. Alguns sabem o que eu estou falando. É verdade. Agora Deus vem apimentar, está difícil. Deus vai permitir Paulo ser levado a condições que ele vai ser purificado como é purificado o ouro, refinado como é refinada a prata. Deus permite, por quê, pastor? Porque Deus quer te usar muito. Deus sabe, irmão, os vasos que Ele tem para usar, os vasos de glória. E Ele quer te aperfeiçoar cada dia, dia e noite. Agora Deus está vendo a luta de Paulo e vai complicar mais ainda. Por quê? Porque Deus chama ele para uma experiência sobrenatural. Para quem acha que a vida com Deus é monótona, Deus chama Paulo para uma viagem sobrenatural. Paulo sobe ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, já não sei mais quem foi. Mas Deus chama Paulo ao terceiro céu e mostra coisas para Paulo que ninguém viu e ninguém ouviu. Se estava difícil só com os recursos naturais de Paulo se aguentar a língua dele, imagina com tanta coisa que ele viu. Com tanta glória, imagina como que Paulo desceu aquele dia. Ele falou, talvez olha que viu você, agora eu estou bem. Agora acabou para todo mundo, porque com esse nível de revelação que eu vou andar agora, não tem mais para ninguém na igreja. Porque a revelação pode ser uma moeda, então, de poder sobre os outros. Só que é um perigo. Quando os homens entram nessa estrada, começam a ver chifre em cabeça de cavalo. Se tornam mais místicos do que fluindo numa verdade. Amém. Já não é mais a Bíblia, irmão. Já vem qualquer coisa. Se daqui um dia vocês começarem a ver homens
qualquer, não se espante. Porque eu já vi homens pregando com base em revista. Eu já vi. Agora Deus pede para Paulo, sobe aqui que eu vou te falar coisas segredas, irmãos, que ninguém ouviu. E você não vai só ouvir, Paulo, você vai ver coisas que são inefáveis, que você só tem um problema. E Paulo todo feliz agora. Eu imagino se fosse eu, irmão. Meu Deus, eu estava a flor da pele para descer e falar para todo mundo. Aí eu descubro por que às vezes, o pastor José, que eu sei que o pastor José sofre da mesma coisa, tem gente que ao nosso lado tem visão aberta. Vê anjos, vê um monte de coisa, irmão. Eu não vejo nada. É impressionante. Já teve lugares que eu estou do lado da minha esposa. Ela está vendo. E eu já perguntei para Deus, por que no mesmo lugar ela vê e eu não vejo? Senhor, amo mais ela, Senhor. Qual é o problema? Não é o problema não está nela, irmão. O problema está em mim, porque se Deus mostra para mim, acabou tudo. Se eu sou Paulo aquele dia, irmão, e Deus não coloca um espinho grande em mim, eu desço, eu arrependo com todo mundo que está ameaçando os meus filhos. E eu quero falar para você que Paulo sentiu a mesma vontade. Paulo sentiu a vontade de humilhar todos eles, de destruir um por um, porque se tratava de uma ameaça de uma igreja que ele lançou os fundamentos. E quando um homem é tocado nessa área, que começa a mexer no seu filho, e começa a ameaçar a integridade do seu filho, o homem, a primeira reação natural que tem é usar a sua força. Ah, Deus me perdoe, mas agora eu vou falar. Ah, me permita um momento de sensatez só. Paulo falou isso. Se vocês estão escutando esses insensatos todos, pelo menos escutem a minha insensatez também. Paulo estava num fogo cruzado dentro dele mesmo. Paulo estava num momento de intenso fogo. A temperatura chata que Paulo esquentou. Agora Paulo está num momento decisivo. Paulo, você era um antes de cair no cavalo. E você foi um depois. Começou a sua história de crente. Agora, foi até aqui, Paulo. Daqui para frente, você precisa decidir. Porque daqui para frente é um outro nível. É uma outra dimensão. Daqui para frente estava em jogo o seu aperfeiçoamento. Daqui para frente é o aperfeiçoamento do meu corpo. Talvez você está nesse momento que Deus está te ensinando quanto importa aperfeiçoar você. Mas eu quero falar que as revelações continuarem aumentando na sua vida. O que vai estar em jogo não é mais o seu aperfeiçoamento, mas é o aperfeiçoamento do corpo da sua igreja. São níveis que você pode andar. Eu falei para você, você pode escolher os níveis que você anda. Agora eu quero falar para você da graça. Irmão, Deus anseia usar não somente pessoas conscientes do poder, mas principalmente pessoas conscientes da sua fraqueza. Quando Paulo subiu ao céu e ele desceu, ele falou, olha, junto com a revelação que Deus me deu, Deus também enviou um mensageiro de Satanás, para que toda vez que Paulo tivesse uma vontade de reagir, esse espinho, irmão, Deus coloca no lugar exato. Porque quando você vai tentar ter uma reação natural, que não é segundo o céu, esse espinho vai cutucar bem na sua fraqueza. E Paulo fala, eu orei por 3 vezes. E Deus falou para mim, basta. Você quer ter mais revelações, não quer conhecer mais de Deus? Talvez a primeira lição que você vai ter que aprender e se preparar é para Deus não ouvir as suas orações. Algumas delas, Deus não vai ouvir. Todos os grandes homens de Deus passaram por isso. Eles aprenderam que Deus não ouve algumas de nossas orações. E é para o nosso bem. Deus colocou um espinho, e Paulo pediu por 3 vezes. Parece que o número 3 para Deus, o processo 3, é um negócio maravilhoso. Porque Paulo orou por 3 vezes, Deus não tirou. Deus falou, basta, Paulo. Jesus orou por 3 vezes para que não tomasse o cálice,
E saiu dali mudado. Saiu dali feliz para a cruz. Lázaro por 3 dias ficou morto. No 4º dia Jesus ressuscitou ele. Jesus morreu por 3 dias, depois ressuscitou. O 3 de Deus é um processo que Deus está fazendo, trabalhando em nossa consciência, gerando um nível de compreensão maior, para que a gente entenda que é algo dentro de nós que precisa ser morto, urgente, seja sepultado. A sua vontade de reagir de forma natural, os seus próprios recursos, aquilo que precisa ser considerado como esterco. É nesse processo do 3 de Deus que vai acontecer. Tudo aquilo que pode estragar as suas fraquezas, você precisa considerar como esterco. Vou explicar isso para você. Porque, irmão, a sua fraqueza, ela pode te aproximar de Deus, como ela pode te afastar dele. A fraqueza, enquanto ao governo do Espírito, ela serve para te aproximar de Deus. Mas a fraqueza, quando ao governo, o seu próprio governo da sua vontade, ela é acionada facilmente pelo pecado, pela sua cobiça, pela consciência que há em você. Como diz Tiago, o mal que há em nós usa das nossas fraquezas para dar luz ao pecado. Agora falta descobrir que as fraquezas dele não são ruins. Que as suas fraquezas, Deus está querendo nos ensinar, irmão, que as nossas fraquezas, elas são boas. Talvez é pela sua fraqueza, aquela fraqueza que você ora há anos, que você não se desviou ainda. Tem gente, irmão, que eu conheço que ora há 20 anos está orando para Deus livrar de uma situação. Eu quero falar para você, às vezes Deus não vai te livrar. Deus vai permitir que essa situação fique te incomodar até o resto da sua vida. Por quê? Porque a garantia que Ele tem que você não deixa Ele. Agora, ao mesmo tempo, é a Jesus, meu irmão, vitória. Espinho dói, irmão. Espinho não é aquilo que vem fazer cócegas. Espinho não é, apesar que o espinho que Deus usa, não é para mexer no ego. É para doer mesmo. Por que Deus põe espinho? É para doer. Repita comigo assim, é para doer. E na hora que você começa a entender isso, seja bem-vindo a um ambiente de loucura, irmão. Porque isso o homem natural não compreende. Porque está todo mundo querendo vir para o Evangelho para estar bem. Está todo mundo querendo vir para o Evangelho, irmão, para dar uma guinada na sua vida. Tem cantorzinho que faliu, se converte para dar uma bombada no ministério. Tem pastor que ninguém mais quer ouvir, aí ele inventa uma revelação nova. Aí põe no YouTube, como carta de recomendação nos lugares que vai. Irmão, Deus sabe do que eu e você nós somos capazes de fazer. Deus sabe do que o ser humano é capaz de fazer. Irmão, a graça, escute isso. A graça seria melhor entendida como a influência da presença de Deus, levando ao homem a desenvolver as características próprias do Senhor. Você tem o poder. Agora Deus falou para Paulo, Paulo, 3 vezes você orou. E eu quero falar para ti, Paulo, a minha graça te basta. O que basta para Paulo? Basta é a influência da sua presença que tem que ser mais importante do que tudo. Não é se livrar do problema. Graça, irmão, é você poder andar no meio do fogo. E você saber que a presença, que a influência da presença de Deus é suficiente na sua vida para você continuar. A graça de Deus, irmão, faz o cara em casa, que está talvez uma semana, um mês, comendo só arroz. Mas pela influência da presença de Deus, a sua mesa se torna um banquete. Pela atmosfera que Ele cria. A graça de Deus faz você andar em gratidão de forma sobrenatural. Enquanto todo mundo naturalmente vê desgraça, um homem que entendeu a graça, ele começa a ver coisas que ninguém vê.
muda-se completamente a existência do homem, a condição do homem, quando ele entra nesse lugar em Deus. A graça é a influência, é você entender que a presença de Deus vale mais do que qualquer coisa. A minha graça te basta, Paulo. Por quê? Porque quando você entender a minha graça, você não vai mais pedir para que eu tire a sua fraqueza. Porque nessa fraqueza, nossas fraquezas, quando compreendidas e aceitas, ela se torna a escola, o aperfeiçoamento do poder que habita em nós. Pastor, é loucura. Parece, irmão. Parece quanto mais fracos, mais fortes. Esse é o evangelho que Paulo está pregando para nós hoje. Parece que quanto mais consciente das nossas fraquezas, irmão, é um desafio, mas talvez alguns de nós tenham que parar algumas orações e começar a pedir para Deus: Deus, eu quero saber de mais uma. Mais uma, Senhor. Mais uma o quê, filho? Mais uma revelação? Não, mais uma fraqueza. Me mostra. Vai me mostrando, Senhor, uma por uma. Vai me fazendo uma lista, Senhor, de fraqueza que eu tenho. Porque eu quero ser consciente. Por que consciente? Porque as vitórias sobre o pecado acontecem quando você reconhece, você sabe aonde está localizada a sua fraqueza. Porque senão você vai ser como aquele soldado que está lutando contra algo invisível. Você não vê o que você está lutando. Agora, quando você é consciente das suas fraquezas, você já sabe, irmão. O cara que tem problema com orgulho, como Paulo teve. Paulo foi ferido no orgulho. Se Deus não bota um espinho na área do seu orgulho, o estrago estava completamente feito. O ministério dele tinha data para começar e data para terminar. Deus sabe das minhas fraquezas. Eu tenho, irmão, esses dias, eu me deparei com mais uma delas. E foi terrível, porque eu pensei que eu não tinha mais ela. Ela estava adormecida. Mas é incrível como Deus permite nós entrarmos em algumas situações. E Deus libera mensageiros de Satanás para vir até nós. É novamente o diabo fazendo trabalho sujo. No submundo das nossas fraquezas, irmãos, parece que Deus não entra, mas Deus tem agentes que entram. E Deus permitiu mais uma vez um desses entrar e cutucar ali na ferida e mostrar: olha, se eu tinha o risco de me vangloriar, de me exaltar naturalmente, eu agora isso já foi descartado, porque Deus permitiu que eu lembrasse dessa nova fraqueza. Ou talvez da velha, que eu não tinha consciência, mas sempre esteve comigo. Mas para esse novo nível, vai ser exigido um outro tipo de recurso para me andar nesse nível. Irmão, quando você recebe uma nova revelação de Deus, como Paulo recebeu, você não vai lutar mais contra os mesmos demônios que você lutava antes. Agora vai vir outro tipo de demônio. Talvez você brigava com o Exumirim, irmão. Era pequeno de criança. Era café com leite, irmão. Era café com leite. Não valia nada. Ninguém dá importância. Não sabe nem por que estão brigando. Não tem consciência do propósito. Não tem consciência da magnitude do reino. Agora, quando você vai andando em lugares mais altos com Deus, você vai ver que você é mais fraco e lutando com demônios mais fortes, irmão. Parece uma briga desigual, parece que é justiça. Deus, parece que eu estou consciente mais das minhas fraquezas, os demônios são maiores ainda. É porque quem pensa eles não é você. Aleluia. É o Deus que está em você, a influência do seu poder que está sobre você. Aí você tem lugar que você nunca entrou, não tem problema. Porque você não vai correr o risco de falar com o demônio só aí, em nome do Deus que Paulo prega. Você vai falar com o demônio: eu sei quem eu estou falando. Eu conheço, eu ando com ele. Aí que mora a autoridade
A autoridade está ligada à ausência do desejo de tomar a glória de Deus para si. E ao mesmo tempo conhecer toda a força desse poder. Toda a força desse poder. Você tem tantas coisas na mão, mas você não vai usá-las segundo a sua própria natureza. Imagina Paulo, um cara totalmente violento nas suas atitudes, nas suas reações, agora está sendo levado a andar como um cordeiro. Vamos lá. A graça é a influência de Deus que nos leva a crescer na fé, no conhecimento, nos despertando para uma prática diferente no qual vivíamos do pecado. Quando você vem para Deus, irmão, você tem contato com algumas coisas, mas a sua natureza é terrível. Agora a graça vai restaurar. A graça, ela não vem por acaso. Quando Paulo foi alvo da revelação da graça de Deus, ela não vem por acaso. Ela vem para mostrar a Paulo: eu estou restaurando em você a condição que o homem perdeu com o pecado. Você vai aprender a lidar com o tesouro que eu coloquei dentro de você. Você vai aprender a juntar as suas habilidades naturais com o meu poder. E você não vai usar isso para se gloriar. A sua presença vai ser dispensável. Vai ser eu que vou fazer. Você vai sentir isso. Você vai sentir na pele. Deus estava dizendo: o mundo valoriza algo, Paulo, mas você deve valorizar a influência da minha presença. Você deve me valorizar, Paulo. Enquanto todos estão valorizando as credenciais, você vai estar valorizando a minha presença. A graça de Deus está atrelada ao poder. Você pode, escute isso, você pode fluir no poder sem graça. Sem a graça de Deus, você pode fluir no poder. Você não pode olhar para hoje: pastor, mas os caras estão fluindo no poder, será que tem contato? Não, às vezes pode não ter contato com essa graça. Mas todos que têm contato com essa graça vão fluir no poder. Você pode fluir no poder sem estar nessa graça, sem essa revelação da graça de Deus. Mas se você tiver essa revelação da graça de Deus, você vai fluir no poder sobrenatural. A graça não vem por acaso, ela tem como objetivo restaurar o homem. Graça é muito mais do que um favor imerecido, é um governo de poder. É o governo restaurado, é uma mente de governo restaurada no homem. É a sua mente totalmente transformada. Em nome de Jesus. Paulo, não, através do seu orgulho ferido, ele viu que era completamente dependente dessa graça. Eu quero falar que a sua fraqueza, irmão, que você está lembrando talvez dela hoje, talvez é essa fraqueza que vai lembrar você da importância da presença de Deus. Valorize essa fraqueza. Por isso que Paulo falou: eu vou me gloriar. Se eu vou me gloriar em alguma coisa, eu vou começar a me gloriar nas minhas fraquezas. Eu louvo a Deus pelas minhas fraquezas. Você consegue entender um homem que era poderoso, que matava, conseguir se gloriar agora nas fraquezas? Você consegue ter a dimensão de um homem de Deus hoje, nos nossos dias, fazendo isso? Não, irmão, não me adore, porque eu sou fraco. Que não tem perigo de esconder. A nossa reação ao problema é que, naturalmente, nós vamos esconder as nossas fraquezas. Nós vamos tapar as nossas fraquezas com folha de figueira ainda. E quando que Deus quer nos usar, Deus vai fazer você tirar tudo diante dele. Quais são as condições que Deus vai nos levar? Não sei, não vai depender. Às vezes, os contextos que Deus vai te levar são uns, eu sou outro. Tem alguns que demoram mais para tirar as máscaras. Tem uns mais tranqueiras. Tem uns que são mais tanque de manga, mas eles dão destroncado, irmão. E Deus tem que fazer mais com gosto. Tem uns que na primeira varada, irmão, já se rende.